Nós queremos saudar aos amados irmãos, amadas irmãs, aos nossos ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Nosso sentimento é que todos e todas tenham tido uma passagem de ano bem abençoado, né? Então, com a expectativa de que será um ano muito mais abençoado, e é desta forma que nós saudamos a todos e a todas e pedindo para que nós estejamos fazendo nesta hora a abertura de vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e nós vamos ler os versículos 7 a 12. Leiamos. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falavam com eles. E prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados até aqui. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor, né? Vamos orar pela bênção da palavra que é lida, quando nós vamos estar dizendo: em nome do Senhor Jesus, te suplicamos, ó Pai, que esta mensagem venha encontrar lugar em nossos corações. Que a tua graça, o teu amor, venha a ser renovado a cada dia deste ano. Que a nossa vida espiritual seja próspera. Que a nossa vida material seja próspera diante da tua vontade, Senhor. Nos abençoa, nos dê o entendimento, alimenta a nossa alma, porque sabemos, Senhor Deus, que nós queremos nos manter no terceiro andar da revelação, da bênção e da graça. Assim, Senhor, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. A verdade liberta, e isto nos basta. O título da mensagem será Oculto. A sua entrega é total. Glória a Deus. Então, algumas perguntas nós vamos fazer inicialmente. Onde nós estamos? E como nós estamos? Nós precisamos de uma experiência no culto. O Senhor Jesus, conforme narrado em João 4:24, que eu leio, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Assim, o culto é a expressão de um sentimento, de uma entrega total, uma gratidão, um despertar espiritual que rompe com todas as barreiras do pecado e assim transcende. Sempre usamos essa palavra transcender, isto é, sair da nossa natureza carnal e milagrosamente entrar no espírito e assim desfrutar de uma mudança de mentalidade, metanoia. Glória a Deus. Cultuar ao nosso amado Senhor não é ser simplesmente um ouvinte da palavra, mas é praticar, isto é,
uma ação que visa um encontro que transforma, que renova e restaura a construção de um pensamento que remete ao grandioso amor do Senhor Jesus pelas nossas vidas, conforme eu leio em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meus amados, minhas amadas, o culto, ele tem que fazer a diferença na nossa vida. Se isto não está ocorrendo, procure conversar com o pastor para que seja identificada a causa que está atrapalhando a sua plena comunhão com o corpo. E tudo se fará novo. Glória a Jesus, né? Louvado seja o teu nome. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra nos traz a narrativa de que, eu destaco, há luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Destacamos aqui as palavras luzes, cenáculo, estavam juntos. O Senhor quer nos mostrar que no culto é o momento de um encontro do Criador com a sua criatura. E onde Deus se faz presente, tudo muda maravilhosamente. É a oportunidade em que nós nos maravilhamos, nos derramamos diante da glória de Deus e assim nós somos confortados, consolados e sentimos o pulsar da vida encontrada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Assim, eu quero convidar aos amados, aos elementos proféticos destacados no texto que nós vamos fazer agora. As luzes fala da presença do Espírito Santo, o qual nos mostra que as trevas estão sobre o mundo, tais como falta de discernimento, um evangelho desviado, invenções evangélicas, frieza espiritual, pregações divorciadas das sagradas escrituras, escravidão do pecado, falta de amor, invejas, desobediências, violências, e tudo isto provocado, eu repito, tantas vezes, por um naturalismo, um evolucionismo, uma nova ordem mundial e tantas outras coisas mais. Entretanto, meu irmão, minha irmã, nós temos que andar na luz. Mas o que é isto, pastor Carlos? É andar em espírito, para que possamos resistir ao pecado e vivermos como expressa 1 João, capítulo 1, versículo 7, que eu leio: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Andar na luz é no Espírito, como novas criaturas, porque Deus é luz. E isto nos leva a termos comunhão uns com os outros, porque o sangue do Senhor Jesus nos purificou do pecado que nos separava, que lançava sobre cada um de nós a pobreza da morte espiritual. E meus amados, minhas amadas, o cenáculo, ele fala da igreja, que é governada pelo Espírito Santo, orientada naquilo que agrada ao Pai, pois só Ele conhece tudo do Pai. É onde nós aprendemos a doutrina, a comunhão, o partir do pão, a consagração às orações, demonstrando nossa dependência e necessidade cotidiana
de vivermos integrados ao corpo e, por fim, no preparo para o arrebatamento que tanto ansiamos que se cumpra, que é a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. E o texto lido diz: estavam juntos. Fala da nossa comunhão no corpo da igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus, onde cada um de nós, exercendo a nossa função para a qual nós fomos chamados, e o fazendo com alegria, cheios de glorificação, por gratidão, sempre buscando servir nas necessidades seculares e espirituais da igreja. Confessamos que cada vez que nos encontramos, uma alegria indescritível se apossa do nosso coração. Como é maravilhoso nos relacionarmos uns com os outros. E este amor é a marca com que seríamos reconhecidos como seguidores de Cristo. E assim nós somos chamados cristãos. Aleluia, glória a Deus. Sempre deve ser ressaltado de que nós não somos os melhores, mas Deus nos escolheu. Isto é maravilhoso e nos basta, né, amados? Voltando ao texto, Eutico, este nome significa afortunado, que por sua vez significa foi abençoado, exitoso, bem-aventurado, aleluia, glória a Deus. Mas nós, meus amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes amados, assim como Eutico, nós somos afortunados, porque estamos no melhor lugar, onde o Deus vivo fala conosco, nos orienta, cuida, nos alimenta, livra, protege, converte e converge, nos dando um novo nascimento, nos adotando em sua família e assim nos livrando do juízo da condenação eterna e nos salva com seu incomparável e insubstituível amor, e tudo é graça. A bênção, amados, 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Somos propriedade do Deus vivo, aleluia, aleluia. Agora vamos examinar o problema do jovem Eutico, também trazendo para os nossos dias. Ele estava na janela, portanto, parte dentro e parte fora do culto que estava sendo realizado. Isso nos traz um ensino. Ele estava com a visão, ouvidos, pensamentos e corpo divididos. Porque ao mesmo tempo em que assistia ao culto, ele olhava e ouvia o que acontecia lá fora. Ele ouvia a palavra e ao mesmo tempo o confuso barulho do mundo. Pensamento dividido. E assim falou o Senhor Jesus, conforme narrado em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Embora aqui, amados, o ensino foi a respeito do amor exagerado ao dinheiro, que fala da escolha a mamon. Mas o início do texto nos traz uma aplicação do quanto nós devemos nos dedicar unicamente ao nosso Deus, amando sempre a nossa família como mordomos do Senhor. Ora, amados, nós
verificamos que ele não estava se alimentando da palavra. Como resultado, ele foi se enfraquecendo e adormeceu. E como consequência, ele caiu do terceiro andar e morreu. Meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes, quando entramos na igreja para cultuarmos o nosso amado Deus, as nossas lutas, as enfermidades, as necessidades, elas ficam para trás. Primeiro, porque nós vamos entrar diante do Deus provedor, do Deus protetor. Então, nosso momento de culto é de entrega total, onde iremos orar, louvar, ouvir a palavra e assim aprender a vontade de Deus para nossas vidas, onde seremos preparados para o dia mau e assim nos renovarmos, nos sentirmos fora do mundo, viver um tempo eternal, sermos renovados pela palavra para continuarmos com fé na nossa caminhada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, mais uma vez, nós ressaltamos o centro da nossa vida, do nosso culto, é o Senhor Jesus. O nosso foco é prestar nosso serviço a Ele em gratidão. As demais coisas, tudo fica lá fora. Nossa mente deve ser firme no Senhor. E voltando ao texto lido, diz: desatento lhe sobreveio um sono profundo. A desatenção, meus amados, nos leva à frieza espiritual. O sono profundo que lhe sobreveio foi provocado porque ele não estava se alimentando da palavra. Ele foi alcançado, mais uma vez eu repito, pela frieza espiritual. Então, a fé foi diluindo, matando a vida que é o Senhor Jesus, que estava do lado de dentro. Ou seja, no culto que estava transcorrendo, pois do lado de fora da igreja, fora da comunhão com o Senhor Jesus, a morte alcança o homem, motivo pelo qual nós somos fugitivos das práticas nocivas mundanas, e assim foi o que aconteceu com o jovem Eutico. Lembrando, o mundo jaz em trevas. Meus amados, nós queremos reafirmar, nós, como povo, como igreja, somos fugitivos do mundo. Eis que somos peregrinos e forasteiros, mostrando que nós estamos em busca de uma pátria, que é a celestial, e viver a eternidade com o Senhor Jesus nas moradas que Ele foi preparar para que nós pudéssemos estar com Ele para sempre. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também o texto diz que ele caiu do terceiro andar. Profeticamente nos remete ao terceiro dia, em que o Senhor Jesus ressuscitou vencendo a morte, para nos dar a vitória sobre ela. Mas certamente, você que está ouvindo esta mensagem, que deixou fora todas as suas aflições, creia, você vai receber graça sobre graça. Aleluia. Eutico certamente caiu por não estar se alimentando do pão da vida, que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia para nos abrir a porta da vida, da salvação. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Receba toda a nossa adoração. Aleluia. Então eu volto ao texto dizendo: Paulo desce e abraça-o. Meus amados, o propósito da igreja é cumprir o ID, é buscar o morto espiritual e gerar nele o processo de salvação, que é a vida, e vida em abundância. E o Senhor Jesus, em João 10,10, ele diz: eu vim para que tenha vida
e vida em abundância. E nós recebemos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E subindo, partiu o pão e comendo. Subindo, o Senhor Jesus nos coloca de pé, num lugar alto. A igreja não pertence a este mundo. O lugar alto é a eternidade. No Espírito nós transcendemos. Isto é, nós entramos no sobrenatural de Deus. E aí entendemos e participamos da sua plena comunhão, perdida que foi pelo homem no jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Eu volto ao texto. E partindo o pão e comendo. O partir do pão fala do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nos dando a vida eterna. Comunhão com o corpo que é vivo. Eis que a igreja nos conduz, pela revelação do Espírito Santo, a receber o alimento necessário, o pão vivo que desceu do céu, para que, alimentados, continuarmos a nossa caminhada rumo à eternidade. Nós precisamos prosseguir nessa jornada, rumo ao alvo, que é viver eternamente nas moradas celestiais com o Senhor Jesus. E o tempo? O tempo hoje, vivemos um tempo difícil, porque tem se cumprido a palavra de Deus que diz que haveria um tempo em que se sentiria fome e sede, não do pão, mas da palavra dele. Então, meus amados, vamos nos alimentar da palavra de Deus, saciar a nossa sede com a água da vida. Meu irmão, minha irmã, amados, o culto precisa gerar em nós a experiência de um encontro com um Cordeiro, onde a nossa entrega deve ser verdadeira, pois é o momento de adoração. Logo será o início ou prosseguimento de um crescimento espiritual, tendo como resultado ouvir a voz do Espírito Santo, ocupando todo o nosso ser, e crer que assim se cumprirá a vontade do nosso Deus Pai, que é ter você, eu, em sua família. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, o milagre da ressurreição aconteceu com o jovem Eutico. O mesmo acontecerá conosco, entretanto, numa outra forma, porque Eutico, ele certamente tornou a morrer. Nós um dia iremos morrer, mas certamente nós iremos ressuscitar com corpos glorificados. E isto é muito maravilhoso. Assim, meu irmão, minha irmã, se a sua entrega foi total ao Cordeiro em cada culto, e ao final desta mensagem, a bênção certamente foi derramada sobre você e sua casa. E nesta operação de maravilha, você se sentirá fortalecido a enfrentar e vencer todas as lutas que se levantarem durante todo o transcorrer deste ano. Então, eu convido-os a se colocar diante do Senhor Jesus, colocando a sua necessidade, seja de que ordem for, e com fé, tome posse da palavra descrita em vários textos que eu vou passar aqui. Provérbio 24:10, que eu leio: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena, mas louvado seja o nome do Senhor, que ela será grande, né? Glória a Deus. E ainda 2 Coríntios 12:10, Paulo diz: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu fecho aspas, que a mão de Deus está
com Ele e conosco. Assim eu convido os irmãos e irmãs a buscar o favor do Senhor e que se cumpra o dito em Provérbio 3:4 que diz: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aleluia. E assim todos verão os amados como afortunados do Senhor. Entretanto, meu irmão, minha irmã, precisamos ter a nossa mente firme no Senhor. Nada pode abalar a nossa fé. O nosso foco é a salvação. Não podemos agir de acordo com as circunstâncias, mas em todo e em tudo adorar ao nosso Deus. E aí vai se cumprir a palavra contida em Isaías 55:11, que trago a lembrança dos amados e amadas e que faço a leitura, abra aspas, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, fecha aspas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que esta palavra seja de bênção, de graça para cada um de nós. Assim, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem, nós queremos convidá-la a levantar um propósito diante de Deus naquilo que tem sido um espinho em sua vida, onde você não está conseguindo superar. Entregue o seu problema ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará de acordo com a sua maravilhosa vontade a ser cumprida sobre cada um de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Reservar um momento para cultuar ao Deus tão maravilhoso é o maior propósito que nós podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós queremos trazer aos amados irmãos e irmãs, ouvintes, o texto que está contido em Jeremias 29:11-13, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fala para Israel e que é aplicado hoje a período da graça, o período da igreja. Lembrando que nós temos na Bíblia 3 tipos de povos. Nós temos o povo de Israel, povo escolhido de Deus, a igreja e os gentios, ou seja, ímpios, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, é tempo de buscar o Senhor. E o nosso culto é a nossa oferta. Assim, nós façamos como está descrito na carta de Romanos 12:1-2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. E assim eu quero convidar os amados: viva intensamente o lema da ICPS, Igreja Cristã Projeto Salvação, para este ano de 2022, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 19, que eu leio: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, 363 dias, estou falando hoje,
certamente nos espera a partir de amanhã. Muitas pelejas se levantarão contra nós, de várias formas, mas olha o consolo e o conforto, não prevalecerão contra nós, porque você, meu irmão, como eu, pastor Carlos, pastora Maria, os irmãos, nós temos o Senhor conosco. É profético, é palavra de Deus, ela se cumprirá, porque o Senhor está dizendo na sua palavra que Ele nos dará livramento. Então, quando nós entrarmos na luta, os nossos olhos espirituais, a nossa visão espiritual estará focado no dia seguinte, que será o dia da nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tomo posse e te convido igualmente a tomar posse